Olá, paz seja convosco. Tudo bem com você? Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello. Para quem me conhece, eu também sou Ronaldo Carniello. Antes de qualquer coisa, se você gostar, dá um joinha. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E, enfim, compartilhe se você puder também gostar. Bom, eu quero falar sobre algo e eu quero que você entenda, eu quero colocar como base uma ilustração que tem a ver até com um texto bíblico que diz o seguinte: uma pessoa resolve construir uma casa no meio da praia e o amigo dela diz: isso vai dar errado, não tem como isso dar certo. E a pessoa fala: não, eu vou fazer a casa, é a casa dos meus sonhos e vou construí-la. E a pessoa de fato vai, constrói, levanta a casa, coloca o telhado do jeito que ela quer, toda a arquitetura da forma que ela imaginou. E no primeiro momento a casa está em pé. E ele está despreocupado, ele falou: tá vendo? Eu falei que ia construir a casa e está tudo certo. E você está dizendo: não, mas só que uma hora isso vai dar errado. E a pessoa continua com aquele argumento: não, mas a casa está em pé, como é que você fica discutindo comigo? Só que aí vem as primeiras ondas, e essas ondas elas automaticamente começam a fazer a destruição completa daquela casa, e com o tempo aquela casa vem abaixo. E no meio desse processo ela ainda tenta reforçar as bases, chamar engenheiro, fazer uma série de coisas que no final não vai dar certo. Por quê? Porque ela foi construída numa base errada, numa forma errada, num princípio errado. Ou seja, não tem como manter-se uma casa, por melhor que seja a estrutura que seja feita em relação a ela, se ela é feita na areia. Bem diferente de uma pessoa que de repente constrói uma casa sobre a rocha, onde de repente ela pode construir uma casa até inferior, mas que vai se manter em relação àquela casa que foi construída na areia. E o que eu quero dizer com tudo isso? Nós vemos tudo o que está acontecendo no nosso dia a dia e nós estamos nos perdendo em discussões e esquecendo da base concreta que nós deveríamos colocar e pautar a nossa vida. E aqui eu não quero criticar nem um lado nem o outro. Por quê? Uma coisa que até minha esposa compartilhou hoje é empatia. Nós temos que nos colocar no lugar do outro. Nós temos que nos colocar no lugar dessas pessoas que estão perdendo vidas e também temos que nos colocar no lugar dessas pessoas que estão sofrendo por não ter seus empregos. Então agora eu creio que seja o momento de a gente começar a verificar a necessidade de cada um sem um criticar o outro. Por quê? Porque a gente está construindo algo dentro de um princípio errado. E se estamos construindo algo dentro de um princípio errado, isso não tem como dar certo. E a gente está querendo consertar no meio do processo, mas já tem o princípio errado. Então, o que a gente precisa considerar agora é a necessidade individual de cada um. Por quê? Porque a gente tem um Estado que diz que tal coisa é melhor, e aí tem uma série de outras discussões em volta e nós ficamos muitas vezes perdidos, sendo que a nossa individualidade e liberdade pessoal, individual, está sendo perdida nesse processo. Muitas coisas estão sendo vilipendiadas, tomadas de nós, têm sido deturpadas, têm sido muitas vezes de forma ilegal tomada das nossas vidas, e a nossa liberdade de escolha não pode fundamentar a nossa vida. Então o que acontece? É a mesma coisa. Uma pessoa, você quebra as duas pernas da pessoa. A pessoa não consegue andar, passa por cirurgia e fica totalmente impotente por algum tempo. E aí você vai dar uma muleta para ela. E ela fica feliz porque de alguma forma ela pode andar. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Nós que somos o povo, nós temos que ter noção daquilo que nós vamos fazer como indivíduos. E por que eu estou dizendo tudo isso, além de tudo que eu estou falando, por um ponto específico? Eu e minha esposa tivemos na casa do nosso sogro esse final de semana, e os sintomas que ele apresentou eram um sintoma dessa doença presente aí. E infelizmente ele foi internado, mas graças a Deus ele ainda está bem.
E aí eu vi o sofrimento da minha esposa, a impotência diante da situação de ter o seu pai internado e não ter notícia e esperar que o hospital dê notícia. E não saber ao certo o que vai acontecer, porque aí passa milhões de coisas na sua cabeça e você ouve histórias de pessoas que tiveram seus entes queridos internados, depois tiveram que simplesmente enterrá-las e nem tiveram oportunidade de fazer um enterro. Mas nós temos uma outra situação. Nós temos pessoas, por exemplo, eu estou no meu trabalho. Eu estou trabalhando, há duas pessoas que trabalham comigo que têm problema de bronquite, eu deixo elas em casa. Elas trabalham home office. Então, o que eu quero dizer? O Estado, ele está pautando as nossas ideias e informações, só que o Estado mesmo não sabe ao certo o que fazer. Nós temos exemplos bons, temos, como Minas Gerais, mas via de regra eles estão tentando milhares de coisas. Por quê? Porque está feito baseado num princípio errado. Até porque, via de regra, quase ninguém sabe ao certo como lidar com essa doença. Então, se algo é construído dentro de um princípio errado, não tem como dar certo posteriormente. Então, agora é o momento de nós termos as nossas escolhas pessoais e nós não podemos abrir mão disso. Quando eu vejo pessoas sendo presas, pessoas sendo levadas de um canto para o outro, isso é terrível, porque é muito fácil para algumas pessoas, principalmente quem é funcionário público, tendo o seu salário caindo na conta todo mês, dizer para ficar em casa. Mas a gente vê e já verifica situações de pessoas que têm 5, 6, 7, 8 pessoas na família passando fome já, porque não tem renda para poder mantê-las. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que se você pode ficar em casa, fique em casa. Mas não critique quem queira trabalhar. Porque é uma escolha, é uma individualidade, é uma escolha pessoal do outro. E você não pode interferir. Assim como o Estado não pode interferir na escolha do outro, e na sua própria escolha, você também não pode interferir na escolha do outro. Como você que tem a necessidade de ir trabalhar, como eu tenho, não critique quem pode e fique em casa. Agora é o momento de nós termos a empatia, mas nós temos a responsabilidade de respeitar a liberdade individual do outro. Porém, eu acho que dentro desse contexto todo há um grande problema. Porque há um princípio de Jesus: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Por que eu estou dizendo isso agora? Por um motivo muito simples. Dentro desse processo de pessoas querendo trabalhar, eu vejo muita gente, primeiro, não se cuidando como deve se cuidar. Infelizmente, é uma doença invisível, que é extremamente contagiosa, e nós temos que ter os devidos cuidados. Limpar as mãos, passar álcool, usar máscara, enfim. Segundo, evitar aglomerações. Muitas reuniões familiares, aniversários. Dia das Mães, eu andei aqui por Carapicuíba, tendo que ir de um canto para o outro, e vi diversas festas de gente se abraçando, usando narguilé e assim por diante, sem tomar nenhum tipo de cuidado. Isso é um mecanismo. E aí o que acontece? Eu me cuido, mas você não se cuida. E aí, de repente, por um contato qualquer, eu posso pegar algo por causa de você. Mas se você não se amar, como que você vai querer me amar? Se eu não me amar, como eu vou querer amar alguém? Como eu vou dizer que me preocupo com o próximo se eu não me preocupo comigo mesmo? Então, de um jeito ou de outro, se vai ficar em casa, se vai trabalhar, qualquer um tem que tomar cuidado. Tem que se cuidar como pessoa, como indivíduo. Porque muita gente fica em casa, mas faz aglomeração. Como muita gente sai para trabalhar e não toma os devidos cuidados na rua. Então agora é hora do equilíbrio. Nós temos que construir as coisas num princípio correto. Que é o quê? Posso, não posso, vou fazer, não vou, de uma forma ou de outra. Eu tenho que, estando em casa, tomar os cuidados. Estando fora, também tomar os cuidados. Esse é o meu recado. E veja só. Eu vi a situação da minha esposa e sei o como que é difícil.
a pessoa ficar na angústia à espera de uma notícia. Então, não deixe que isso aconteça com você. Se você vai sair para trabalhar, cuide-se e cuide dos seus. Se você vai ficar em casa, cuide-se e cuide-se para que você não permita que algo aconteça na sua casa para que você e os seus também fiquem prejudicados nessa situação. Tá bom? Deus abençoe vocês.